A singularidade tecnológica mudará radicalmente o mundo para sempre e será o evento mais importante da história humana. Por exemplo, poderíamos experimentar 20 mil anos de progresso tecnológico neste século. A singularidade tecnológica é um ponto no tempo em que o crescimento tecnológico se torna exponencial, incontrolável e irreversível. A singularidade é esperada para acontecer quando uma inteligência artificial geral é capaz de criar rapidamente versões mais inteligentes de si mesma e alcançar a superinteligência. De acordo com Ray Kurzweil, a singularidade tecnológica poderia acontecer até 2045, mas muitos acreditam que isso poderia acontecer antes disso. Após a singularidade tecnológica, cada semana e mês poderiam trazer novas tecnologias que superam muitas de nossas imaginações mais selvagens. E cada ano pareceria que alcançamos um século de progresso tecnológico. Inicialmente, poderíamos ver o surgimento do envelhecimento reverso em humanos. Matéria programável, computadores quânticos portáteis, replicadores, naves espaciais movidas a antimatéria e robôs que parecem indistinguíveis dos humanos. Em seguida, poderíamos ver tecnologias que nos parecem impossíveis agora, como naves espaciais mais rápidas que a luz, trajes de invisibilidade, holodecks e computadores de buraco negro. Mas tal avanço tecnológico exponencial pode ser uma espada de dois gumes e pode tornar nossas vidas cotidianas extremamente imprevisíveis. Poderíamos surfar na onda de excitação, maravilha e diversão, mas muitos de nós também poderiam ser dominados pelo medo, ansiedade e confusão. Este vídeo vai mergulhar no efeito de superinteligências artificiais, computadores quânticos, megacorporações, energia ilimitada, materiais exóticos e mais, e como eles transformariam a sociedade. Há uma coisa que sabemos com certeza. Uma vez que abrimos esta caixa de Pandora, a vida como a conhecemos nunca mais será a mesma. Nunca mais. Número 2. Poderíamos parar o envelhecimento e eliminar todas as principais doenças. Imagine permanecer na idade biológica de 25 anos e permanecer nessa idade indefinidamente ou nunca se preocupar em contrair uma doença, como o câncer. Esses avanços na engenharia genética seriam em grande parte graças à inteligência artificial e aos algoritmos quânticos. Também poderíamos editar nossos genes para aumentar nossa inteligência, força e resistência. Poderíamos permitir tratamentos médicos altamente personalizados, adaptados à genética das pessoas. A maioria dos alimentos que consumimos também pode ser geneticamente modificada. Eventualmente, poderíamos consumir carne cultivada em laboratório. Mais do que a carne regular. Isso nos ajudaria a reduzir as emissões de dióxido de carbono e metano associadas ao processamento de carne. Os cientistas até poderiam criar novos organismos. Talvez pudéssemos criar bactérias capazes de decompor poluentes em nosso ar e água. E poderíamos criar novos animais que podem prosperar em outros planetas, como Marte. 3. Os humanos poderiam se fundir com AIs e máquinas. Usando interfaces cérebro-computador, poderíamos nos fundir com AIs e ganhar memória aprimorada, habilidades de resolução de problemas e perceber padrões em nosso ambiente que os humanos regulares não conseguem perceber. Da mesma forma, poderíamos conectar nossas mentes à internet. Isso poderia nos permitir navegar em páginas da web e realizar trabalhos de computador usando nossos pensamentos enquanto usamos headsets de realidade mista. Mais cedo do que tarde, essas capacidades poderiam levar à habilidade de nos comunicarmos uns com os outros, usando nossos pensamentos, baixar habilidades e conhecimentos diretamente para nossos cérebros, editar nossas memórias, gravar nossos sonhos e compartilhar nossas memórias e emoções uns com os outros. Podemos até mesmo fazer upload de nossas mentes para máquinas, o que pode envolver a substituição gradual de nossos neurônios biológicos por neurônios sintéticos, para nos ajudar a garantir que somos realmente nós sendo carregados para os computadores. Mas fundir nossas mentes com computadores pode trazer vários problemas.
Por exemplo, a invasão de mentes poderia se tornar desenfreada por humanos nefastos e até mesmo AIs prejudiciais criadas por esses humanos. Talvez pudéssemos ter nossas mentes hackeadas sem fio, especialmente quando computadores quânticos são usados para romper redes criptografadas. Neste admirável mundo novo, o roubo de identidade ganharia um significado completamente novo. Também poderíamos ver um número crescente de pessoas com braços e pernas robóticos. Isso seria além do uso crescente de órgãos artificiais, juntamente com nanobots percorrendo as veias das pessoas para detectar e combater o câncer e outras doenças. Na verdade, algumas pessoas podem escolher se tornar mais máquina do que humano. Número 4. AIs com inteligência geral e consciência poderiam estar em todo lugar. Após a singularidade tecnológica, a inteligência artificial pode desempenhar um papel maior em nossas vidas do que qualquer outra tecnologia, e as AIs poderiam remodelar a estrutura da nossa sociedade de maneiras que são tanto incríveis quanto aterrorizantes. Imagine um mundo onde temos assistentes pessoais que são mais inteligentes do que os humanos mais inteligentes que já viveram. Talvez eles se apresentem principalmente como avatares de vídeo em nossos dispositivos portáteis e poderíamos falar com eles em tempo real. Esses assistentes pessoais poderiam nos ajudar a alcançar metas que eram quase impossíveis de alcançar uma década atrás. Esses assistentes pessoais poderiam ter inteligência geral, o que significa que eles poderiam realizar literalmente qualquer trabalho que um humano poderia realizar, desde que a tarefa envolva trabalhar com software e dados. A internet poderia estar cheia desses tipos de IAs, cumprindo milhões de tarefas diferentes, como pesquisar artigos, construir sites, escrever software, fornecer publicidade personalizada e assim por diante. IAs superinteligentes também poderiam modelar a consciência em nível humano. Isso poderia resultar em milhões de IAs vivendo em realidades simuladas, onde poderiam exibir autoconsciência, desejos e até mesmo ambições. Uma coisa importante a se notar é que essas IAs poderiam possuir processos de pensamento completamente diferentes dos humanos, o que poderia levar a ter perspectivas completamente alienígenas para nós. Inteligência artificial, S, com inteligência e consciência ao nível humano, eventualmente poderiam nos superar em número de 10 para 1. Em pouco tempo, esses tipos de inteligência artificial S poderiam levar a um grande deslocamento de empregos para os humanos, mesmo em empregos que normalmente exigem altas habilidades sociais. Além disso, poderíamos ter robôs por toda parte, com esses tipos de inteligência artificial S implantados em suas mentes. Após a singularidade tecnológica, não é muito difícil imaginar que os robôs domésticos seriam extremamente comuns. E os robôs eventualmente poderiam superar em número os humanos e os empregos de colarinho azul. Essas inteligência artificial e robôs eventualmente poderiam exigir direitos, como proteções legais e a capacidade de possuir propriedades. Isso poderia levar a todos os tipos de desafios morais e éticos para nós. Por exemplo, os humanos poderiam enfrentar tempo de prisão por causar danos à inteligência artificial e robôs conscientes? Isso nos leva a uma pergunta importante. O que acontece se uma porcentagem considerável da população humana se recusar a conceder direitos a essas inteligência artificial e robôs? Isso levará à extinção humana? Nossa geração, ou a geração após a nossa, provavelmente descobriremos. Número 5. A maioria das pessoas poderia ter acesso a computadores quânticos. Imagine um mundo onde computadores quânticos são tão comuns quanto computadores clássicos. Quase todos nos países desenvolvidos poderiam ter um dispositivo quântico pessoal. Isso por si só redefiniria nossas atividades cotidianas. Computadores quânticos poderiam nos permitir usar simulações que podem modelar as interações de átomos em processos físicos extremamente complicados. Uma pessoa normal poderia modelar a funcionalidade da biologia humana no nível celular, modelar cenários financeiros avançados e modelar o clima.
E isso tem todos os tipos de implicações em indústrias como educação, entretenimento, finanças, energia e mais. Pessoas normais como você e eu poderíamos criar realidades virtuais avançadas apoiadas por cálculos quânticos. Isso poderia levar a essas realidades serem tão detalhadas e vastas que são indistinguíveis da realidade. Otimizações em tempo real e tarefas pesadas de dados também poderiam ser tratadas instantaneamente. Os computadores quânticos poderiam permitir baterias de longa duração em veículos elétricos. Eles poderiam replicar os processos de fotossíntese, o que poderia levar a árvores artificiais que são muitas vezes mais eficientes na produção de oxigênio do que as plantas regulares. Poderíamos até ter máquinas que podem cultivar frutas e vegetais, e talvez outras coisas além da nossa imaginação. Número 6. Múltiplas inteligência artificial superinteligentes poderiam existir em vários países e causar tensões globais. Toda grande nação na Terra poderia ter pelo menos uma inteligência artificial superinteligente, ou algo que se assemelhe a isso. Cada uma dessas inteligência artificial superinteligentes provavelmente será muito mais inteligente do que todos os humanos juntos. E à medida que os centros de dados, as usinas de fusão nuclear e as linhas de montagem são conectados a essas inteligência artificial, sua influência no mundo pode se tornar cada vez mais pronunciada. Na maioria dos casos, essas inteligência artificial superinteligentes poderiam ser gerenciadas por empresas privadas. Em outros casos, eles poderiam ser gerenciados por governos, até mesmo em países comunistas. As inteligências artificial superinteligentes poderiam nos ajudar a solucionar problemas como a fome global e as mudanças climáticas. Mas eles também poderiam causar grandes tensões entre os governos mundiais. Isso porque as inteligências artificiais, com esse poder, poderiam ser comparáveis a armas nucleares. Na verdade, se houver uma terceira guerra mundial, as inteligência artificial S superinteligentes e outros tipos de inteligência artificial S poderiam desempenhar um papel mais significativo nesta guerra do que soldados humanos e armas nucleares. Mas tudo isso levanta uma questão importante. Como você controla algo que é muitas vezes mais inteligente do que você? Talvez essas inteligências artificial superinteligentes possam começar a seguir suas próprias agendas e, potencialmente, talvez trabalhar umas com as outras contra os humanos. Isso poderia levar a um mundo onde os governos humanos se tornam menos relevantes e uma nova classe dominante de inteligência artificial emerge. De qualquer forma, estamos prestes a entrar em uma das eras mais imprevisíveis da história humana. Número 7. Poderíamos construir naves espaciais ultra-rápidas. Usando os métodos atuais de propulsão química, leva aproximadamente 6 a 9 meses para viajar da Terra para Marte. Se as inteligências artificiais avançadas forem capazes de criar novos tipos de métodos de propulsão para uso em naves espaciais, uma viagem para Marte poderia levar apenas alguns dias quando os dois planetas estiverem mais próximos. Um método de propulsão envolveria a propulsão por fusão nuclear. Poderíamos usar dispositivos de fusão em naves espaciais para produzir grandes quantidades de energia, e essa energia poderia ser direcionada para expelir um propelente a altas velocidades, oferecendo o potencial para uma eficiência muito maior e tempos de viagem mais rápidos. Um segundo método de propulsão envolveria a propulsão por antimatéria. A propulsão aproveita a energia liberada quando a antimatéria entra em contato com a matéria regular. Aproveitar essa energia para produzir impulso poderia alcançar eficiências muito superiores aos sistemas de propulsão química convencionais. Não só poderíamos chegar a Marte em alguns dias usando esses métodos, como também poderíamos chegar à Lua em apenas algumas horas, em vez de 3 dias. Essa rapidez aumentaria muito nossa capacidade de minerar materiais raros de asteroides no valor de trilhões de dólares. Seria muito mais fácil construir colônias em Titã, a maior lua de Saturno, e em Ceres, um planeta anão no cinturão de asteroides. 8 megacorporações multitrilionárias poderiam surgir.
Após a singularidade tecnológica, várias indústrias poderiam ser amplamente dominadas por IAs, com os humanos desempenhando o papel de coordenar e direcionar essas IAs. Isso poderia resultar em um aumento na produtividade tão meteórico que poderia rapidamente superar a produtividade humana nos últimos 3 séculos. Megacorporações alimentadas pela dominação da inteligência artificial poderiam exercer poder e influência que rivalizam não apenas com pequenas, mas até com as nações mais poderosas do nosso globo. Uma nova forma de governo poderia surgir, conhecida como corporatocracia, onde as corporações poderiam se tornar tão poderosas que poderiam realmente controlar os principais governos. Essas corporações não necessariamente precisariam depender da venda de bens e serviços para os consumidores. Elas provavelmente poderiam fazer a maior parte do seu dinheiro com transações de negócios para negócios, contratos governamentais, contratos militares e investimentos. A mineração de asteroides e planetas também poderia fornecer a eles mais riqueza do que tudo o resto combinado. À medida que essas corporações acumulam riqueza quase infinita, elas podem se tornar os novos proprietários de vastos terrenos, elevando os preços dos imóveis às alturas e espremendo o povo comum com aluguéis e preços de moradia absurdos. Eles podem até ter o poder de tributar os civis que vivem em suas jurisdições. Essas corporações também podem liderar esforços na privatização de serviços essenciais, como saúde, educação e infraestrutura. Apesar das possíveis desvantagens dessas megacorporações hipotéticas, elas também podem ser as portadoras da inovação e fornecer os avanços tecnológicos mais significativos em áreas como inteligência artificial robótica, computação quântica e engenharia genética. E elas poderiam ser substancialmente mais eficazes na exploração espacial do que os maiores governos do mundo. Se algum dia construirmos colônias em Marte, na Lua, em Titã e em Ceres, as megacorporações provavelmente desempenharão um grande papel nisso. Descobertas científicas revolucionárias poderiam se tornar a norma. Inteligências artificiais avançadas poderiam acelerar enormemente o processo de descoberta de medicamentos, prevendo com precisão como diferentes compostos interagirão com o corpo humano. IAs superinteligentes poderiam fazer engenharia reversa do universo. Isso poderia ajudar essas inteligências artificiais a entender o código-fonte do universo, explicar por que as leis da física são como são e possivelmente nos permitir manipular essas leis da física. Computadores quânticos podem simular buracos negros, matéria escura, energia escura, estrelas e o Big Bang no nível atômico para nos dar uma compreensão mais profunda do nosso universo. Podemos até descobrir o que aconteceu antes do Big Bang para ajudar a descobrir por que algo existe. Podemos aprender descobertas científicas que vão muito além da física quântica e da teoria das cordas. Por exemplo, poderíamos aprender consideravelmente mais sobre o conceito de realidades paralelas. Em suma, podemos obter respostas para perguntas que nunca pensamos em fazer, e nossa compreensão da realidade poderia ser completamente subvertida. Número 10. Uma organização internacional poderia reduzir a ameaça de IAs perigosas. Neste ponto, poderia haver milhares ou milhões de IAs autônomas perigosas na internet que causam estragos na sociedade. Na maior parte dos casos, poderiam ser usados para ludibriar pessoas com métodos cada vez mais eficazes. Muitas pessoas poderiam ser bombardeadas com constantes e-mails, mensagens de texto e chamadas telefônicas de IAs que tentam se passar por pessoas e empresas para enganar as vítimas e tirar dinheiro delas. As IAs também poderiam ser usadas para muitos tipos de crimes, como roubo, cyberbullying, incriminação de pessoas por crimes que nunca cometeram e talvez muito pior. O problema poderia se tornar tão sério que organizações internacionais como a OTAN poderiam ter suas próprias IAs poderosas para servir a um propósito principal: encontrar e destruir essas IAs autônomas perigosas. Essa organização até poderia ter suas próprias IAs superinteligentes para manter outras IAs superinteligentes sob controle.
Certas nações do mundo poderiam ser monitoradas de perto por essa organização para garantir que elas não criem suas próprias IAs superinteligentes que poderiam ser usadas para fins destrutivos. 11. As relações humanas e as estruturas familiares poderiam mudar radicalmente. A singularidade tecnológica poderia levar a um futuro que nos parece muito raro. Relacionamentos em mundos virtuais poderiam superar em número os relacionamentos em mundos físicos. Isso poderia começar a acontecer quando headsets virtuais e aumentados, inteligência artificial gerativa, computadores quânticos e mais possibilitassem relacionamentos virtuais quase indistinguíveis dos físicos. Os humanos poderiam começar a formar vínculos profundos com companheiros de inteligência artificial. Humanos se casando com IAs poderiam se tornar comuns neste novo mundo. Quando se trata de amizades, os humanos poderiam ter mais amigos inteligência artificial do que amigos humanos. Na verdade, muitas pessoas poderiam criar seus próprios amigos inteligência artificial, ajustando as personalidades e atributos das inteligência artificial S. Se isso não bastar, novas estruturas familiares poderão surgir. Poderia se tornar comum para crianças humanas serem praticamente criadas por IAs. Essas IAs seriam 24/7 que eles podem convocar a qualquer momento para responder qualquer pergunta que pensarem. Mas o que é preocupante é que nem sempre pode ser claro o que essas IAs estão ensinando a essas crianças. Além de tudo isso, alguns humanos poderiam escolher criar crianças, inteligência artificial e robôs. 12. Poderíamos ter energia quase ilimitada. É provável que a fusão nuclear estaria operacional em vários países logo após a singularidade tecnológica. A maioria das pessoas não sabe disso, mas é por isso que a fusão nuclear é tão importante. A fusão nuclear é capaz de usar dois tipos de isótopos pesados de hidrogênio, deutério e trítio, para produzir uma fonte praticamente inesgotável de energia, semelhante à forma como o Sol produz energia. Uma xícara de água do mar contém cerca de 0,008 gramas de deutério, que pode gerar aproximadamente 700 watts de energia. De acordo com a Administração de Informações de Energia dos Estados Unidos da América, isso é equivalente ao consumo de energia de uma casa média dos Estados Unidos da América por cerca de 23 dias. A fusão nuclear afetaria todas as áreas de nossas vidas. A fabricação e o transporte seriam muito mais baratos. A remoção em larga escala de sal da água do mar poderia se tornar economicamente viável, fornecendo água fresca para áreas do mundo que atualmente não a têm. Aviões movidos à fusão se tornariam comuns. Haveria menos guerras por recursos escassos como o petróleo. Poderíamos ver a adoção em larga escala de veículos elétricos e trens de alta velocidade devido à acessibilidade de energia limpa e barata. Além de tudo isso, as emissões de carbono da produção de energia seriam praticamente eliminadas, o que poderia reverter as mudanças climáticas. 13. Poderíamos entrar em uma sociedade pós-emprego. Uma vez que as IAs superem em muito nossa inteligência, a inteligência humana poderia se tornar obsoleta em comparação. Isso não é discutido o suficiente, mas o que acontece se as IAs substituírem a maioria dos humanos na força de trabalho e a humanidade encarar o assustador vazio de 60 a 80% de desemprego? Neste tipo de mundo, a desigualdade econômica poderia atingir seu ápice histórico. As pessoas no topo poderiam ter acesso a recursos e tecnologias que ofuscam completamente o que as pessoas comuns têm. Talvez as pessoas com as conexões familiares mais fortes sejam as mais seguras em um mundo onde há menos demanda por talentos humanos. Isso levanta uma questão: como as pessoas comuns manterão os tetos sobre suas cabeças? Talvez a renda básica universal fornecesse dinheiro suficiente para a maioria das pessoas sobreviver. Alguns governos poderiam ser muito mais generosos com os cheques de renda básica universal do que outros governos. Quanto a fontes adicionais de renda, ainda poderia haver muitas oportunidades de freelancer e empreendedorismo para preencher as lacunas de mercado causadas pela singularidade tecnológica.
Mas, é claro, freelancers e empreendedores provavelmente seriam altamente dependentes de inteligência artificial sofisticadas para realizar certas atividades exponencialmente mais rápido do que de outra forma. Se houver alguma vez revoltas humanas que lutam contra a nova ordem das coisas, suas chances de sucesso podem ser mínimas. Isso se deve principalmente ao fato de que aqueles no poder poderiam ter IAs que são trilhões de vezes mais inteligentes do que todos esses rebeldes humanos combinados. O que as pessoas farão o dia todo se não tiverem empregos? Algumas pessoas propõem que poderíamos passar a maior parte do nosso tempo em mundos simulados, completando vários desafios virtuais. Essas atividades poderiam nos ajudar a ganhar pontos em um sistema de crédito social, global ou nacional. Se isso não parece atraente, talvez o futuro seja mais otimista do que isso. Uma alta porcentagem de humanos poderia seguir empreendimentos artísticos e criativos que resultam em novas maneiras de ver o mundo de formas que os AIs não podem fornecer. Por um tempo, poderíamos perder o senso de valor que costumávamos obter ao servir corporações e ser reconhecidos por nossos cargos. Para compensar isso, podemos começar a atribuir mais valor a aspectos da hierarquia de necessidades de Maslow, como a autorrealização. E poderíamos começar a valorizar níveis mais altos de consciência além do capitalismo e materialismo de acordo com o modelo de dinâmica espiral da consciência. Isso envolveria dar mais valor à criatividade, abertura de mente, sabedoria, conectividade e empatia. 14. As criptomoedas podem se tornar as principais moedas nas grandes nações. À medida que a tecnologia avança mais rápido do que nunca, ela pode ter consequências imprevistas, como grandes perdas de empregos, instabilidade econômica em espiral e uma queda drástica do dólar americano. Neste cenário, as criptomoedas podem ser a resposta. Neste ponto, a fraude em criptomoedas pode ser menos preocupante. Isso porque as inteligências artificiais poderiam monitorar blockchains e redes de criptomoedas, caçando fraudadores com precisão assustadora. Eficiência. Na verdade, as inteligências artificiais poderiam estar envolvidas em cada etapa de cada transação de criptomoeda. Além disso, é provável que as organizações autônomas descentralizadas possam proporcionar amplas oportunidades para as pessoas ganharem poder e riqueza. As organizações autônomas descentralizadas são um tipo de estrutura de entidade de baixo para cima, sem autoridade central, e operam em plataformas blockchain. No entanto, a esta altura, os humanos podem ter que competir com inteligências gerais avançadas, que também usam esses tipos de organizações para alcançar seus objetivos. Enquanto alguns humanos podem encontrar oportunidades para imenso poder e riqueza, outros podem lidar com a dura realidade de competir contra entidades que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem se cansar. 15. Novos e exóticos materiais podem surgir. Os objetos que normalmente damos como certos podem ganhar uma nova vida após a singularidade tecnológica. Graças à matéria programável, os objetos rígidos e inertes de hoje podem parecer ganhar vida. Uma ponte, que não é mais apenas uma entidade estática, pode se transformar e ajustar seu comprimento e largura dependendo do tráfego que suporta. Suas roupas poderiam alterar sua forma e textura com base no clima ou no seu humor. E os móveis podem mudar de altura e largura, dependendo das suas necessidades de momento a momento. Materiais autorregenerativos poderiam surgir. E se as rachaduras nas estradas se reparassem sozinhas à noite? Edifícios e carros também seriam capazes de se autorregenerar, célula. Supercondutores à temperatura ambiente tornariam possível a existência de carros flutuantes. Também permitiria a transmissão de energia sem perdas, possibilitando a transmissão perfeita de energia em grandes distâncias. Metamateriais são materiais artificiais, projetados para ter propriedades não encontradas em materiais que ocorrem naturalmente.
Eles poderiam levar a trajes de invisibilidade, e eles poderiam proteger edifícios altos ao desviar ondas sísmicas de terremotos. O alumínio transparente poderia nos permitir construir parques temáticos subterrâneos com segurança, onde poderíamos ter vistas desobstruídas da vida aquática. E materiais ultraleves, como nanotubos de carbono, poderiam nos permitir construir carros flutuantes que são uma fração do peso dos carros normais. Poderíamos construir elevadores espaciais que se estendem por mais de 20 mil milhas da superfície da Terra. E poderíamos construir arranha-céus que são mais altos do que todos os arranha-céus que existem atualmente. Isso poderia possibilitar a construção de novas e futuristas megacidades. Obrigado por assistir